Olá, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre fundamentos da honra, hoje nós vamos falar sobre a guerra das duas gerações. O Eterno criou apenas uma geração para habitar na Terra. O pecado se encarregou de dividir essa geração em duas gerações. A partir do momento em que o homem conheceu o bem e o mal, passou a viver entre a escolha de determinar qual caminho a seguir. Desde o início tem sido sempre assim. No episódio de Caim e Abel, houve a divisão entre as duas gerações, a da honra e a da desonra. A partir daí, as duas entraram em conflito que só terminará com a vinda de Jesus. Então, no capítulo de Gênesis, nós encontramos as 5 primeiras ocorrências marcantes, as 2 primeiras ofertas, os 3 primeiros homicídios ocorridos na história da humanidade, o começo da indústria, a primeira bigamia e uma destruição e uma restauração. Então, vejamos o que aconteceu naquele dia. A desonra na primeira oferta. Você vê lá em Gênesis 4, do 1 ao 5. E é bom lembrar que essas ofertas eram o ensinamento de Adão a seus filhos. Era uma oferta profética apontando para o sacrifício de Jesus, porque seus pais ministravam sobre a semente que pisaria a cabeça da serpente. Então, a oferta de Abel. A Bíblia fala que a ocupação de Abel era de pastor de ovelhas. O fruto do seu trabalho eram os animais do campo, com os quais convivia. Ao trazer sua oferta, apresentou um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, um animal perfeito. Sua oferta foi aceita pelo Eterno. A oferta de Caim. Caim, por sua vez, era lavrador, mexia com as coisas da terra. Ele decidiu trazer para o Senhor o fruto de seu trabalho, crendo que estava trazendo uma oferta perfeita. Deus a recusou e o repreendeu, porque ficou aborrecido. Porque Deus teria recusado a sua oferta? Porque a oferta de Caim era má, a intenção de Caim era má, e está lá em Gênesis 3, 17 e 18. As intenções deles eram ruins. Caim era um homem mau. Então Caim trouxe ao altar do Senhor semente de uma terra amaldiçoada, portanto semente de maldição. Como alguém pensa dar a Deus coisas oriundas de maldição? Lembre-se que Abel deu o melhor, e Caim deu o que tinha. Então, o primeiro crime e a sua importância na questão da honra. As razões da morte de Abel. Existem muitos pregadores que enfatizam a morte de Abel como consequências do ciúme de Caim. Ora, isso banaliza o assunto entre os dois irmãos. Quando Caim chama seu irmão ao campo, não havia nada entre eles dois. Abel não tinha feito nada contra Caim. Eles não haviam brigado ou passado por qualquer desentendimento. Parecia haver paz entre os dois. Por isso Abel não se furtou ao ir ao campo. Lá foi covardemente assassinado por Caim. Observe uma coisa tremenda. Caim, representando a desonra, matou Abel, que se representava a honra. O versículo de 1 João 3,12 diz assim: não sendo como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Então, uma geração matando outra geração. Prestou atenção no versículo de 1 João? Por que o matou? Porque as suas obras, as obras de Caim eram más, obras de desonra, e as de seu irmão Abel, obras justas, obras de honra. Na verdade, o que você está vendo é uma geração destruindo a outra. Sabe o que aconteceu a partir desse dia? Não havia mais geração de honra para continuar adorando ao Eterno. A geração de Abel não continuou, e a de Caim continuou. A geração de honra morreu e a de desonra sobreviveu e se multiplicou. A partir deste episódio, as gerações de desonra sempre perseguem e querem destruir as gerações de honra. Então, as consequências do castigo e as suas implicações. Está lá em Gênesis 4, 9 ao 16. A geração de Caim é amaldiçoada e a terra lhe seria estéril. Não lhe daria o sustento como dava a todos os outros. Ele ficou com medo e imaginou que seria assassinado por causa do seu crime. Quando a Bíblia menciona que ele seria vingado 7 vezes, por uma questão de interpretação, criou-se uma multiplicação de punição, 7 vezes. Na verdade, o texto original diz que ele seria vingado na 7ª geração, e não 7 vezes. A morte de Caim na 7ª geração. Quando Caim saiu, a Bíblia diz que ele se casou e foi morar na terra de Nod. Então, Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Gênesis 4,16. Ele se casou e teve um filho, a quem chamou Enoque. Tem início, então, as 7 gerações de Caim, como está lá em Gênesis 4, do 17 ao 22.
Observe essas gerações. Primeiro, Enoque. Segundo, Irade. Terceiro, Meus-Jael. Quarto, Metusael. Quinto, Lameque. Sexto, Jubal. E sétimo, Tubal-Caim. Numa caçada, Lameque encontra-se com Caim e, sem reconhecê-lo, mata. O seu moço que estava com ele também foi morto. A desonra continua presente na geração de Caim. A restauração da geração de honra. Nesta altura, Eva tem outro filho, Gênesis 4, 25 e 26, que diz: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e a quem pôs o nome de Sete, porque disse dela: o Eterno me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então observe que Eva testemunha que o filho que teve agora, Sete, foi em lugar de Abel. É claro que Eva, após a morte de Abel, teve outros filhos. Mas exatamente nessa geração, na sétima geração, ela afirma que este filho, Sete, foi em lugar de Abel. Era a geração de honra que estava nascendo e renascendo e sendo restaurada. Foi a partir do filho de Sete, chamado Enos, que se passou a invocar o nome do Senhor. Estava restaurada a geração de honra outra vez. O problema é que agora as duas gerações passaram a existir e travaram uma guerra entre si. Como Jesus identificou as duas gerações na igreja? Quando Jesus iniciou seu ministério e revelou o modelo de como seria a igreja, ele identificou que dentro de um mesmo rebanho haveria o joio e o trigo, os que honram e os que desonram. Está lá em Mateus 13, do 27 ao 30. Ele também identificou que haveriam as ovelhas e os bodes. Está lá em Mateus 25, do 31 ao 34. Então, hoje, qualquer pastor em qualquer igreja sempre estará pastoreando uma geração de honra e outra geração de desonra. Bodes e ovelhas, fiéis e infiéis. Infelizmente, não temos o discernimento para separar uma geração da outra. Muitas das vezes, um líder local ordena um ministro da geração de desonra. Com toda certeza, no futuro, esse ministro vai lhe dar trabalho. Ele vive na desonra e, quando vira ministro, é um ministro da desonra. O apóstolo Paulo também falou dos vasos de desonra. Ao escrever a Timóteo, Paulo profetizou sobre os últimos dias e, com uma extraordinária precisão, identificou o tipo de gente que andaria pelas igrejas nos fins dos tempos. Está lá. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te deles também, porque destes são os números que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi daqueles. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Então, sabe quantos adjetivos negativos mencionando os pecadores há nesse texto? 23 adjetivos, mostrando o caráter de uma geração que viverá na desonra nas igrejas dos últimos tempos. É uma geração de desonra tentando matar a geração de honra. E no capítulo 2 de Timóteo, ele menciona os vasos de honra e de desonra. Está lá, Timóteo 2, do 19 ao 21. Então, Paulo conhecia muito bem o assunto, pelas inúmeras igrejas que havia passado, e conhecia como ninguém o caráter daquele que ama a Deus e daquele que não ama. Ele sabia o que era um vaso de honra e um vaso de desonra. Então, eu quero perguntar para você, a que geração você pertence? Se você estiver na geração errada, ainda dá tempo de mudar. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.